alguns se equivocaram aqui no item, era a letra B, se não me falha a memória, que pedia para conceituar e exemplificar parâmetro e estatística, certo? No sentido de que parâmetros são as grandezas representativas de uma população. E estatística, a gente chama as grandezas representativas de uma amostra, né? Nos slides que eu mostrei para vocês, tinha até esses dois conceitos, certo? Alguns se equivocaram e colocaram aqui que estatística era uma ciência que estudava dados e etc., tá? Mas não foi nesse sentido. Justamente ela estava junto com o parâmetro, não é? Porque estatística e parâmetro são dois termos que são utilizados para representar genericamente a mesma coisa, que são aquelas medidas descritivas, certo? Só que os parâmetros representam a população e as estatísticas representam amostras, né? E, basicamente, o que eles têm de diferente é que os parâmetros são fixos e as estatísticas são variáveis aleatórias, certo? Mas a maioria, alguns poucos, cometeram esse pequeno equívoco, tá? Bom, depois, com relação à segunda questão, né, alguns até me mandaram um e-mail perguntando algumas coisas, né? Então, eu gostaria de enfatizar o seguinte, ó. No exercício 2, a gente tem uma população que tem média igual a 500 e desvio padrão igual a 12, tá? Na letra A, diz que a gente vai escolher aleatoriamente um pacote, então, um elemento da população, e a gente quer encontrar a probabilidade dessa variável aleatória X, que seria o peso do pacote, ser maior do que 515 gramas, certo? E na letra B, diz que a gente vai extrair uma amostra de tamanho 50, porque são 50 pacotes, e a gente quer encontrar a probabilidade da média dessa amostra ser maior do que 503 gramas, certo? Então, para encontrar esses valores de probabilidade, a gente vai usar a distribuição normal. E quando a gente trabalha com a distribuição normal, para encontrar os valores de probabilidade, fugindo daqueles cálculos matemáticos extremamente complexos, que seria a integração da função densidade de probabilidade, a gente usa a distribuição normal padronizada, certo? E para isso, então, a gente encontra o Z, e observem que esse Z vai ser encontrado basicamente sempre da mesma forma. É o valor da variável aleatória que a gente está analisando, menos a sua média, dividido pelo seu desvio padrão. Tá? Sempre vai ser isso aqui. O que acontece? Quando a variável aleatória muda, a média pode mudar e o desvio padrão também pode mudar. Tá? A maneira da gente encontrar o desvio padrão e a média pode modificar. Mas, em linhas gerais, não importa se a gente está trabalhando com a população, com distribuições amostrais, com médias, com proporções, a gente vai encontrar o Z sempre dessa forma. É a variável aleatória analisada, menos a sua média, dividido pelo seu desvio padrão, tá?
Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tinha uma variável aleatória x, né, um elemento qualquer, um valor, né, uma unidade amostral apenas, e a gente queria encontrar o valor da variável x ser maior que 515, né? Então, o nosso z seria o valor considerado, que é 515, menos a média, que é 500, dividido pelo desvio, que é 12, porque aqui a gente está trabalhando direto com um elemento da população, certo? Agora, na letra B, a gente quer encontrar a probabilidade da média amostral assumir determinados valores. Então, aqui iria a média amostral, a média destas médias amostrais, que é igual à média da população, então seria 500, né? E aqui no denominador, a gente tem que utilizar o desvio padrão da distribuição amostral das médias, que seria sigma sobre raiz de n, que no caso seria 50. Tá? E, em linhas gerais, essa diferenciação aqui de como calcular, aqui se usava direto o desvio da população, e aqui tinha que encontrar o desvio padrão da distribuição amostral, quase todos identificaram corretamente, tá? O maior índice de erro nessa questão aconteceu na determinação do valor da probabilidade ou por erro no manuseio da tabela, ou então no valor de probabilidade retirado do R, tá? Porque seria assim, ó, na letra A, eu tenho aqui a minha população, aqui a média, que é 500, e eu quero encontrar a probabilidade do x ser maior que 515, então seria para cá. E a área que vai me dar essa probabilidade é essa aqui. Tá? Então, o que eu faria? Eu transformo o x em z, aqui é 0, e aqui é um valor que eu encontro aplicando a fórmula, que, se não me falha a memória, dava 1,25, né? E aí eu vou pegar esse valor, 1,25, e vou olhar na tabela. Certo? Só que o que acontece? Os valores que estão tabulados são esses aqui, ó, do 0 até o z considerado, que seria o 1,25. E o que a gente procura é essa outra parte aqui, assim, certo? Então, este valor aqui que eu pego da tabela, eu teria que fazer 0,5 menos o valor retirado da tabela, tá? E isso me daria, então, o valor da probabilidade, certo? E na letra B era a mesma coisa que eu tinha que fazer, porque também era similar a pergunta, né? Aqui eu tinha a distribuição amostral das médias, aqui era o 500, aqui era o 503, eu queria esse valor, então eu transformava em Z, olhava na tabela, olhando na tabela, a área que eu tiro fica aqui, do Z considerado até o centro, e como eu quero essa outra parte, eu tenho que diminuir de 0,5, tá? Para quem fez utilizando o R, tá? A função que me dá os valores de probabilidade ela dá essas informações aqui, ó. É do valor de Z, aqui fica o 0, aqui fica o Z considerado, e os valores que elas fornecem são todos os valores menores do que Z, tá? Então, como a gente quer essa partezinha aqui,
Então, quem fez o cálculo pelo R, então teria que fazer 1 menos o valor tabulado. Tá? Tanto na letra A como na letra B. Então, tem alguns trabalhos que meio que se atrapalharam. Alguns pegaram só o valor da tabela e disseram, tanto nesse caso como nesse, que o valor tabelado era o valor da probabilidade, né? E alguns também se atrapalharam com a subtração de 0,5 ou 1. Então, quem fez o cálculo pelo R subtrai de 1. Quem fez olhando naquela tabela teria que subtrair de 0,5. Tá? Então, eram esses dois comentários que eu queria fazer sobre o trabalho que vocês realizaram. Mas, de uma maneira geral, a maioria se saiu bastante bem no trabalho, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta a respeito. Não? Então, vamos adiante, tá? Com os conteúdos. Então, antes do nosso recesso, a gente estava aprendendo a construir intervalos de confiança. Então, a gente construiu o intervalo de confiança para a média da população e para a proporção da população, né? Então, a ideia que está por trás da construção desses intervalos de confiança seria a seguinte: eu quero descobrir um valor de um parâmetro populacional, que poderia ser média, poderia ser proporção, tá? Eu não preciso medir todos os elementos da população para depois fazer o cálculo da medida. Eu extraio uma amostra, faço a mensuração nos elementos da amostra e calculo a medida na amostra analisada. E aí, a partir desta informação aqui, a gente faz a inferência do valor encontrado para a população. Em termos de intervalo de confiança, a gente sempre faz isso aqui, ó. O parâmetro populacional é igual à estatística amostral correspondente mais ou menos o erro amostral, certo? Já tínhamos visto que para construir o intervalo de confiança para a média populacional, nós poderíamos trabalhar com essa expressão. Então, o intervalo de confiança para a média mi com a confiança gama seria x barra mais ou menos z sigma sobre raiz de n. A gente até na última aula fez um exercício encontrando um intervalo de confiança, tá? Só o que acontece? Vejam aqui, ó. Para construir esse intervalo, eu preciso do desvio padrão da população, certo? E o desvio padrão da população, como é que eu calculo? É o somatório de x menos mi ao quadrado divididos por n, né? Desvio padrão da população seria assim. Então, observem o seguinte, que para calcular o desvio padrão, eu preciso da média da população, que é justamente o que eu não conheço e que eu estou querendo estimar, certo? Então, essa situação aqui de construção de intervalos de confiança com desvio padrão da população é uma situação mais teórica, que na prática dificilmente vai acontecer. Se eu desconheço a média da população, então provavelmente, não é? Eu também desconheço o desvio padrão da população. E aí,
quando eu desconheço esta medida, este parâmetro populacional, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a estatística correspondente amostral, ou seja, eu vou substituir o desvio padrão da população pelo desvio padrão da amostra, tá? Só que aí, o que acontece? A gente faz a construção desse intervalo usando o Z crítico, né? E, consequentemente, a gente está trabalhando com a distribuição normal. Então, esta curva vermelha aqui, ó, é a curva que representa a distribuição normal padronizada, certo? Então, o que acontece? Quando eu uso o desvio padrão da amostra, a curva padronizada fica com as caudas mais pesadas. O que significa essas caudas mais pesadas? Ela fica aqui, ó, mais estreita no centro e se esparrama mais aqui na base. Tá? Isso é uma característica da curva que a gente estudou anteriormente, que a gente chama de curtose. Quando ela é mais estreita no centro e mais esparramada na base, então a gente tem uma curva leptocúrtica, certo? Então, quando a gente trabalha com desvio padrão amostral, tá? Vai acontecer isso com a nossa curva padronizada. E aí, esse achatamento aqui, ó, na parte central e o espalhamento na base vai ser tanto maior quanto menor for o tamanho da nossa amostra, certo? E aí, para descrever este comportamento, se usa um outro modelo teórico chamado distribuição de student, tá? Essa distribuição de probabilidade, ela foi construída, né, por uma pessoa, um estatístico ou um matemático, que trabalhava numa fábrica de cerveja, certo? Ele queria os testes feitos para avaliar a qualidade da cerveja eram testes destrutivos, então o produto, depois de testado, era colocado fora. E ele queria diminuir o tamanho das amostras, né? E aí, lá nas suas análises, não é? Ele, então, identificou este modelo teórico, que é o que acontece quando a gente trabalha com o desvio padrão da amostra e não com o desvio padrão da população, certo? E como ele trabalhava na cervejaria, não é? Ele não poderia usar os dados da cervejaria e nem o nome dele na publicação do trabalho. Então, por isso, ele usou o pseudônimo de estudante, né? E a distribuição de probabilidade que ele propôs, então, foi chamada de distribuição T de student, certo? Vocês sabem que toda distribuição de probabilidade contínua é representada por uma função densidade. E dessa distribuição de student, é esse o modelo teórico da função densidade de probabilidade, certo? Mas, evidentemente, que aqui envolve um cálculo matemático altamente sofisticado, né? E como não é esse o objetivo da disciplina, a gente fazer cálculos matemáticos altamente elaborados, né? A gente vai trabalhar, a exemplo do que a gente fez com a distribuição normal, a gente vai trabalhar com tabelas para encontrar os valores de probabilidade, tá? Ou então vai usar a função, parece que, não me lembro, parece que é QT, lá do R, para encontrar
os valores de probabilidade, certo? Mas já fiquem sabendo que esses valores da tabela e aqueles obtidos pela função lá no R, eles vêm aqui, ó, desse modelo teórico, né? Seria a integral de um limite inferior até um limite superior dessa função densidade de probabilidade, certo? Mas o que interessa para nós aqui é o seguinte, que a representação gráfica dessa distribuição de probabilidade é muito parecida com a distribuição normal, então ela fica aqui no centro, ela tem o zero, assim como a distribuição normal padrão. Para cá ficam valores positivos da estatística T, para cá ficam valores negativos de T, e a curva é simétrica. Então, o que acontece desse lado, acontece também desse outro lado, tá? Só que, não é? Diferentemente do que acontece numa distribuição normal qualquer, que a curva depende da média e do desvio padrão, essa curva aqui vai depender de uma medida que a gente chama de número de graus de liberdade, tá? E quando a gente está trabalhando com uma amostra, esse número de graus de liberdade é igual a n-1, tá? Esse número de graus de liberdade aqui tem a ver com a quantidade de valores independentes que são considerados no cálculo do desvio padrão amostral, certo? Para calcular o desvio padrão amostral, eu preciso de todos os valores e da média, né? Então, se eu conheço a média, número de graus de liberdade, tá? Mas a maneira da gente determinar esse número de graus de liberdade varia conforme o tipo de modelo teórico que a gente está utilizando e até o fato da gente estar trabalhando com uma ou mais amostras, né? Mas o que interessa aqui nesse momento, que a gente vai trabalhar sempre só com uma amostra, certo? E aí, por enquanto, o número de graus de liberdade vai ser sempre igual a n-1, certo? Então, vejam, quando eu vou construir um intervalo de confiança, a exemplo lá do que eu fazia na distribuição normal, não é? Eu tenho uma confiança gama, certo? Que fica simetricamente distribuída em relação à média da distribuição, que é zero, correto? Então, eu teria aqui, ó, um T crítico e aqui um T crítico, e eles são iguais e de sinais contrários. Então, esse seria o menos T crítico e esse seria o mais T crítico, tá? Agora, vejam, para descobrir esses valores aqui, a gente vai precisar identificar essa partezinha aqui, ó, da curva, tá? Essa área aqui, tá? Por que a gente vai precisar dessa área? Porque é o que está tabelado na tabela que a gente vai utilizar, certo? Então, vejam assim, ó, se o meu gama fosse 95%, eu teria aqui, ó, nessa parte central aqui, 0,95, e cada uma dessas extremidades, como é simétrico, seria 0,05 sobre 2, metade para cada lado. Tá? Então, para encontrar esta área, para se poder trabalhar, buscar o valor na tabela, o que eu vou fazer? 1 menos gama e dividir por 2. Certo? Então, aí, ó, se eu quero construir um intervalo com 95% de confiança,
Então, eu vou fazer 1 menos 0,95 divididos por 2, que vai dar 0,025. Isso significa o quê? O 0,025 está aqui, ó, que é essa área. Esses valores que estão aqui são valores dessa área, tá? Então, o T que eu procuro vai estar nesta coluna, certo? E aí, nesta coluna, qual é o valor que eu pego? Aí isto vai depender do número de graus de liberdade, certo? Se a minha amostra é de tamanho 12, o número de graus de liberdade seria 11. Então, eu venho aqui na linha do 11 com o 0,05 e identifico esse valor. Seria 2,201, tá? Então, esse seria o valor do T crítico. A gente representa assim, ó, T 0,025, que é o valor dessa área, e entre parênteses o número de graus de liberdade. Então, quanto é que tinha dado? 2,201. 2,201. Tá? Então, aqui, ó, quando eu estiver construindo o meu intervalo de confiança, este T crítico aqui vai ser determinado dessa forma. N, X barra e S representam tamanho da amostra, média da amostra e desvio padrão da amostra. Certo? Então, ó, aqui a gente tem um exemplo de um analista de sistemas que está avaliando o desempenho de um programa. Então, ele fez 14 operações e mediu o tempo de processamento em milissegundos, que seriam esses aqui, tá? E aí pede que se construa um intervalo com 90% de confiança para o tempo médio de processamento, tá? Então, observem, a gente tem aqui uma amostra de tamanho 14, certo? E a gente quer construir o intervalo de confiança para a média populacional. Como a gente não conhece o desvio padrão da população, então esse intervalo de confiança tem que ser construído com a distribuição de Student, certo? Usando essa expressão. O N é 14, aqui. Precisamos da média X barra, que a gente encontra fazendo somatório de X divididos por N. E precisamos do desvio padrão amostral, que é a raiz quadrada do somatório de x menos x barra ao quadrado, divididos por n menos 1. Certo? O grau de confiança é 90%. Então, nós precisamos desta informação para encontrar o T crítico, né? Então, o que a gente vai fazer? 1 menos 0,90 divididos por 2, que vai dar 0,05. O nosso T crítico seria, então, o T 0,05, e entre parênteses é o número de graus de liberdade, que se a amostra é de tamanho 14, então seria 13. Aí a gente vem aqui, ó, 0,05 até o 13, 1,771. Certo? Então, ó, a média é o que eu encontro por essa fórmula, o desvio padrão é o que eu encontro por essa fórmula,
N a quantidade de dados e o T crítico eu tiro da tabela. Aí é só substituir essas informações aqui e a gente encontra esse resultado aqui. Certo? Agora vamos ver no R como é que a gente faz. Eu tenho que, para calcular as áreas de student, eu tenho que calcular, carregar essa biblioteca, se não me falha a memória. Bom, mas então vamos lá. Ó, primeiro, eu defino um vetor com todas as minhas informações. 12, 13,5, 16, 15,7, que são os valores que eu tenho aqui, ó. 12, 13,5, 16, 15,7 e assim por diante, tá? Então, deixa eu carregar aqui, tá aqui o meu vetor, com todas as 14 informações, certo? Aí eu peço para calcular a média, 15, 44, 28, que é o que a gente tinha aqui, ó. 15, 44, 28, só que ali aparece com um grau de precisão bem mais elevado, que é o resultado aqui dessa fórmula. Depois, o desvio padrão amostral, 2,07. Aí, essa outra função para determinar a quantidade de valores, que são 14, né? Eu até já poderia ter, como a gente já sabe que são 14, então poderíamos ter colocado N igual a 14, tá? Mas usamos essa função aqui, porque às vezes num banco de dados a gente não tem essa informação, tá? Aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o erro padrão, que seria essa parte aqui assim, ó. Aqui o erro padrão, e depois multiplicado pelo T crítico me dá o erro amostral. Então, vamos lá. O erro padrão, daqui, ó, 0,5543. Depois eu defino o grau de confiança do meu intervalo e o T crítico. A função é QT, ó, certo? E aí depois o meu erro amostral, que é, onde é que está aqui, ó, 0,981760, que é justamente aqui, ó, o que a gente soma e subtrai do valor da média para construir o intervalo. Certo? E aí, depois, a gente pode identificar o limite inferior, que é a média menos o erro amostral, e o limite superior, que é a média mais o erro amostral. Tá? E aí, então, ó, eu poderia representar, deixa eu copiar aqui os valores, 14,46 e 16,42. Tá? Vou botar com duas casas só depois da vírgula para simplificar. Então, aqui, ó, eu posso dizer que o intervalo de confiança para mim, com a confiança 0,90, é 15,44, mais ou menos 0,98. Tá? Ou então, eu posso dizer que o intervalo de confiança para mim, com a confiança de 90%,
é 14,46 e 16,42. Certo? Então, eu posso representar desta forma ou essa. Aqui eu digo a média e o erro máximo tolerado. E aqui eu defino o limite inferior e o limite superior do intervalo. Tá? Eu posso representar tanto de uma forma como de outra. Só o que eu não posso, que alguns livros de estatística apresentam isso, é dizer isso aqui, ó. Tá? Se o intervalo de confiança para a média populacional vai de 14,46 a 16,42, isso significa que a probabilidade da média da população estar dentro desse intervalo é 0,90. Está certo isso? Não, está errado eu dizer isso. Tá? Por quê? Porque a média de uma população é um fato, é um valor determinístico, não é um valor aleatório, certo? E eu só determino probabilidade de variáveis aleatórias, não de variáveis determinísticas, correto? Então, o que varia, tá? E que tem, eu posso dizer que tem chance de conter a média é o intervalo, certo? Mas não fica certo eu dizer que a probabilidade da média da população está dentro desse intervalo é 0,90. E isso vale não só aqui para a média, né? Vale para todos os intervalos de confiança. Tá? Na última aula, eu não lembro se eu cheguei a trabalhar com a proporção, eu acho que na turma de vocês eu não cheguei a trabalhar com proporção, né? Mas nas lâminas estava o exercício feito, mas eu acho que foi só na turma da manhã. Mas é exatamente, o procedimento é exatamente igual, não é? O que a gente faz, o intervalo de confiança que a gente construiu para a média, a partir da distribuição amostral das proporções, das médias, é só repetir o mesmo raciocínio e a gente constrói o intervalo de confiança para a proporção na população, né? Que Pelinha tem distribuição normal com essa média e essa variância. Aqui ficou um quadrado... Não, está certo. Então, a variância seria P que multiplica 1 menos P divididos por N, certo? Então, o intervalo de confiança seria o P', que é a proporção na amostra, o Z, que é o score padronizado da distribuição normal e que depende do grau de confiança, e o erro padrão da distribuição amostral das proporções, que é raiz de P que multiplica 1 menos P sobre N. Então, é a mesma coisa, né? O raciocínio é o mesmo. Tá? Então, a gente tem aqui uma amostra aleatória de 850 itens de um produto, em que 100 apresentaram um acabamento mais rugoso que o permitido pela especificação. Então, ó, eu tenho uma amostra de tamanho 850, e nesta amostra, 100 apresentaram defeito em relação à característica de rugosidade. Tá? Então, pede que a gente estime com 99% de confiança a proporção de itens deste produto que apresentou esse problema de rugosidade. Então, seria aqui, ó, o gama
0,99. Certo? Então, aqui, ó, intervalo de confiança para P, com a confiança gama, é P' mais ou menos Z crítico, raiz de P que multiplica com menos P divididos por N, tá? Agora, observem aqui, ó, que eu tenho P para encontrar o erro padrão da distribuição e é justamente a medida que eu quero estimar, certo? Então, aqui na proporção, a gente substitui aqui no erro padrão o P por P'. Então, o P' seria 100 sobre 850, tá? Então, já fica este valor e este valor conhecidos. O N é 850, para construir o intervalo, só faltaria determinar o Z crítico. Deixa eu ver quanto é que dá aqui. Cem divididos por 850. 0,1176. Então, isso aqui seria 0,1176, tá? Para encontrar o valor do Z crítico, o que eu vou fazer? 0,99 divididos por 2, que dá 0,4950, e esse valor eu busco na tabela, né? Para recapitular, ó, a tabela da distribuição normal é essa aqui, onde a gente tira o Z crítico, né? O valor que a gente encontrou é esse aqui, 49,50. Então, a gente tem que procurar esse valor aqui, ó, no corpo da tabela. Ó, daria aqui, ó, 49,49 e 49,51. Então, isso daria 2,57. Tá? Aqui no intervalo de confiança, quando não tem exato, o melhor é pegar o menor mais próximo. Então, teríamos aqui... Então, o Z crítico seria 2,57, né? Então, o intervalo de confiança para a proporção Z, com a confiança 0,99, seria 0,1176, mais ou menos 2,57, que multiplica 0,1176, 1 menos 0,1176 sobre 850, tá? E aí é só fazer as continhas e a gente tem o intervalo. Não sei se eu botei resposta, não botei, tá? Uma outra opção de procedimento, né, mas que na prática não é muito utilizada, porque ela dá intervalos de confiança muito grandes, em vez de colocar aqui o valor de P', tá, porque a gente não conhece o P, a gente considera que o P é 0,5 ou 1,5, né? Por quê?
porque aqui, ó, no erro padrão, a gente tem P' que multiplica, ou P que multiplica um menos P, tá? E esse produto aqui assume o maior valor quando P é 1/2, né? Porque aí eu tenho 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25, ou 1/4, como eu considerei aqui, tá? Para qualquer outro valor de P, esse produto é menor que 0,25. Então, a gente pode optar, não é? Mas, na prática, o que a gente faz é trabalhar com o P', porque esses intervalos são muito amplos. Mas existe essa possibilidade. Agora, aqui, ó, deixa eu limpar aqui. Ó, eu tenho 100 defeituosos em uma amostra de 850. Então, a proporção amostral é a razão entre eles. O erro padrão assume esse valor, 0,011, e para um intervalo com 99% de confiança, o Z crítico aqui, ó, 2,57, só que aqui está o valor mais exato, não é? Aí o erro amostral é a multiplicação dos dois, que seria 0,0284, e aí o limite inferior daria 0,089 e o limite superior 0,1461. Tá? Então, eu posso representar, assim como eu fiz na média, né? Eu posso apresentar os resultados de duas maneiras. Eu faço a medida amostral mais ou menos o erro, ou eu somo e subtraio e determino o limite inferior e o limite superior da medida. Tá? E aqui eu fiz, ó, para se comparar, usando aquela outra maneira do erro amostral. Ah, não, já sei aqui, ó. Aqui o que acontece? No R, tá? Quando se trabalha com proporção, eles fazem um ajuste que eu não descobri muito bem como é que eles fazem esse ajuste, certo? Mas a ideia do ajuste seria a seguinte. Ó, aqui é só para vocês saberem que a gente não vai trabalhar com esse ajuste, né? Mas é só para saber por que o R dá um pouquinho diferente de quando a gente calcula manualmente. E na média dá exatamente o mesmo valor. Então, o que acontece assim, ó? Se eu tiver uma amostra de tamanho 5, tá? A quantidade de defeituosos nessa amostra, ela pode ser nenhum, 1, 2, 3, 4 ou 5. E a proporção amostral, ela pode ser 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 ou 1, certo? Então, observem que eu posso enumerar os possíveis valores da proporção amostral. Consequentemente, a proporção amostral é uma variável discreta, porque ela pode ser enumerada. Tá? E a distribuição normal, ela é uma distribuição contínua.
certo? Então, quando eu uso uma distribuição contínua para dados discretos, normalmente eu tenho que fazer um ajuste. E esse ajuste consistiria no seguinte, ó. Então, os valores aqui são 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Se a variável é discreta, entre 0 e 0,2 eu não tenho nenhum valor. Mas se é contínua, eu tenho infinitos valores nesse intervalo. Então, eu divido ele ao meio. E a mesma coisa eu faço aqui. E aí, o 0,2 eu considero como se fosse o intervalo de 0,1 até 0,3. O 0,4 seria o intervalo de 0,3 até 0,5, e assim sucessivamente, né? Então, esse valor aqui, que é somado e subtraído da variável discreta para transformar em contínua, é 1 sobre 2n. Tá? Então, o P' se transforma num intervalo, P' mais ou menos 1 sobre 2n. E aí, usando essa ideia, ele faz um pequeno ajuste, mas eu tentei fazer e não consegui chegar no mesmo resultado dele. Eu depois vou explorar melhor essa função, vou até dar uma olhada no código para ver direitinho como é que ele faz. É que nem sempre... Eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Ó, quando vocês usam uma função no R, certo? E querem saber o código, vocês coloquem só o nome da função e rodem. E aqui aparece o código, ó. Toda a programação. Certo? Bom, um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é que tem aquela biblioteca Teaching Demos, que constrói os intervalos de confiança automaticamente, certo? A gente só bota as informações e ele faz tudo. Então, por exemplo, aqui, ó, para intervalo de confiança de proporção, a gente usa essa função aqui, ó, propTest, bota o valor da variável x, o tamanho da amostra e o grau de confiança que a gente quer para o intervalo. Vamos botar aqui 9, tá? E aí é só rodar. E ele já dá aqui o intervalo, ó. Mas ele deu um pouquinho diferente. A gente encontrou 0,089, 0,14, 60 e poucos. E ele encontrou 0,091 e 0,14, 97. Tá? Então, essa diferencinha eu não consegui, mesmo fazendo alguns ajustes e aumentando um pouco o intervalo, eu não consegui chegar exatamente no valor, mas eu vou explorar isso aí mais detalhadamente. Aqui, ó, na distribuição de student, eu também posso fazer o intervalo com essa função aqui, ó, t.test. Então, eu carrego aqui os meus dados, certo? E é só botar a variável e dizer que eu quero o meu intervalo. E eu rodo e está aqui o meu intervalo. E se eu tiver aqui com a distribuição normal, ó, é a função z.test, aí o primeiro valor é a média, o segundo valor é o desvio da população, o tamanho da amostra e o grau de confiança. E aí é rodar, e a gente tem aqui direto o intervalo.
Por enquanto, tudo ok? Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Então, vamos em frente. Agora, essas informações que eu vou apresentar para vocês não tem nos slides do professor Nakamura. Tá? Que são algumas informações que eu vou acrescentar a respeito de dimensionamento de amostra, né? Que a gente viu que quando fosse fazer um levantamento por amostragem, existem duas propriedades que a gente tem que cuidar, né? Uma é o tamanho da amostra, e outra é o processo de seleção. Certo? O processo de seleção a gente já examinou detalhadamente em aulas anteriores, né? Inclusive comentamos que a técnica de amostragem melhor seria essa aqui, a amostragem aleatória simples, porque ela dá a mesma chance para todos os elementos de serem selecionados, certo? Então, quando eu for fazer o dimensionamento da amostra, eu tenho que definir, então, a técnica de amostragem, e o melhor seria essa aqui, né? Até esse procedimento que eu vou mostrar para vocês supõe que a amostra foi obtida através desta técnica, tá? E a gente tem que também conhecer qual o parâmetro que vai ser estimado. Então, se eu quero estudar a média, se eu quero estudar proporção, até se eu quero estudar variância e assim por diante, tá? Bom, para definir o tamanho da amostra, então nós vamos precisar de 3 valores. Nós vamos ter que ter pelo menos uma estimativa da variabilidade, que seria então o meu desvio padrão, não é? Temos que definir qual vai ser o erro máximo tolerado, considerado no estudo, e também o nível de confiança a ser adotado no processo de estimação, tá? Essas duas informações aqui, ó, esses 2 valores, eles podem ser definidos pelo pesquisador, porque eu posso desejar fazer um estudo tolerando um erro máximo maior ou menor e também atribuindo um nível de confiança maior ou menor. Mas a variabilidade é algo que não depende do pesquisador, é algo inerente à variável que está sendo analisada. Então, se eu estiver analisando a média da população, e isso vale até para qualquer parâmetro, né? A gente tinha visto, ó, um parâmetro θ qualquer, eu quero construir o intervalo de confiança, então eu encontro uma estimativa desse valor a partir das informações da amostra e somo e subtraio o erro amostral desse valor para construir o intervalo. Se eu estiver trabalhando com a média, não é? Uma das maneiras de se construir o intervalo seria essa aqui. Tá? Então, imaginem o seguinte, que eu construí o meu intervalo de confiança para a média, com uma confiança gama, e cheguei à conclusão que ele é igual a 5 mais ou menos 2. Tá? O meu intervalo, então, iria de 3 até 7, correto? Esse aqui seria o intervalo para a média μ, e a média amostral seria 5. Então, a diferença máxima
entre a média da amostra e a média da população, é esse erro amostral que eu considero aqui, certo? Que seria este valor aqui, ó. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual ao meu erro amostral que eu estou representando por E0, certo? E aí, algebricamente, eu posso mexer nessa expressão. Então, para eliminar a raiz, eu elevo ao quadrado, e para descobrir o valor do n, eu coloco ele em evidência no primeiro termo, e todos os outros símbolos eu empurro para o segundo termo, né? Então, eu tenho aqui, ó, que o meu tamanho de amostra seria Z crítico, sigma sobre E0 elevado ao quadrado. Então, este valor e este valor dependem de decisões do pesquisador, e esse valor é algo inerente ao processo. Tá? E aqui a gente tem que considerar ainda, não é? Que pela distribuição amostral das médias, eu posso trabalhar com sigma sobre raiz de n, certo? Ou sigma sobre raiz de n, que multiplica n menos n sobre n menos 1, para definir o erro padrão. Posso usar esses dois. E isso aí vai depender do fato da população ser infinita ou finita, e também do fato da amostra ser com ou sem reposição, tá? Então, se eu estiver trabalhando com uma população infinita, esse N que eu calculei aqui já é o próprio tamanho da amostra. Se a população for finita, eu vou jogar o meu N0 nessa outra expressão para adaptar o tamanho da amostra ao tamanho da população que está sendo utilizada. Essa seria a ideia. Então, imaginem o seguinte, ó, que existe um pesquisador que precisa determinar o tempo médio para perfurar 3 orifícios numa peça de metal, tá? Ele quer saber qual é o tamanho da amostra para que a média amostral esteja a menos de 15 segundos da média populacional. Por experiência prévia, sabe-se que o desvio padrão é 40 segundos, e a estimação vai ser feita com a confiança de 95%. Então, o que a gente teria? Ó? O erro máximo tolerado, que é a diferença máxima entre a média da amostra e a média da população, é 15 segundos. O desvio padrão é 40 segundos. E o intervalo de confiança vai ser construído com a confiança de 95%. Tá? Então, ó, se eu tenho que a confiança é 95%, eu já faço 0,95 divido por 2, encontro 0,4750, e esse valor eu vou lá na tabela e encontro 0,96 para o meu Z crítico. Tá? E aí, ó, é só pegar essa expressão aqui e substituir os valores. Então, o N0 seria o Z crítico, que é 1,96, vezes o desvio padrão, que é 40. Eu vou botar isso aqui, porque senão vai parecer que é 405. E o erro, deixa eu botar aqui também, segundos, divididos por 5. E tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Isso dá 27, alguma coisa, que eu arredondo para 28, sempre para mais, né? Porque, vejam aqui, ó, que na fórmula,
eu tenho que o N0 é maior ou igual que isso aqui. Tá? Então, o resultado tem que sempre ser um número inteiro, porque eu não posso fazer o meu trabalho com 27 peças e meia, né? Ou são 27 ou são 28. E como o valor é maior ou igual ao que deu aqui, então eu sempre tenho que arredondar para mais. Tá? Como a população é infinita, terminou. É só dizer que são 28 valores que a gente precisa. 28 medições para fazer a construção do intervalo de confiança. Aí, ó, se o desvio padrão da população for desconhecido, a gente substitui o sigma por S e o Z crítico por T crítico. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa na fórmula. O sigma por S e o Z crítico por T crítico, o resto continua igual. E com essa complementação aqui, se a população for finita e a amostragem sem reposição. Um exemplo aqui, ó, a gente tem um processo produtivo de aço e quer se avaliar a dureza do aço que está sendo produzido. Então, foi extraída uma amostra com 10 corpos de prova e pede que a gente construa um intervalo com 95% para a dureza média esperada. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Como eu não tenho desvio padrão da população, eu vou ter que trabalhar com a distribuição de student. Esse aqui eu não botei aqui, então... Vamos chamar de dur, que é a dureza, e temos que entrar com os dados, né? Então, vamos ver aqui. Aqui. 36,4 e 35,7. 36,4, 35,7. Depois, 37,2 e 36,5. 37,2, 36,5. 34,9, 35,2. 34,9, 35,2. Depois, 36,3, 35,8. Depois, 36,6 e 36,9. Então, ó, copiamos. Colamos. Agora é só botar aqui dur. 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 E aqui é 95. Então, vamos ver aqui, ó. Tá aqui os meus 10 valores, a média, o desvio padrão, a quantidade,
o erro padrão, o grau de confiança, o T crítico, o erro e os limites. Então, aqui, ó, eu teria, vou ver ali, ó, a média, quanto deu? 36,15. E o erro amostral, 0,5259. Tá? O limite inferior, 35,62, vou botar com duas casas só, e o superior, 36,67. Tá? Então, aqui, ó, eu poderia dizer que o intervalo de confiança para a média Mi com a confiança 95 seria 36,15 mais ou menos 0,5259. Ou intervalo de confiança para a média Mi com a confiança 0,95 seria o intervalo de 35,62 até 36,67. Tá? Esse seria o meu intervalo. Resposta da letra A. Agora, depois diz, ó, considere que o pesquisador achou o resultado pouco preciso. Ele tolera um erro amostral máximo de 0,3 e deseja fazer estimações com nível de confiança 99%. Qual deve ser o tamanho da amostra? Então, aqui, ó, ele vai... Isso aqui, então, seria da letra A. Ele vai tolerar um erro máximo de 0,3 e quer fazer intervalos de confiança com 99%. Agora aqui, então, ó, quanto é que tinha dado desvio padrão amostral? 0,7352. 0,7352. Então, o S é 0,7352. Então, o N0 seria maior ou igual que T crítico vezes S sobre E0 ao quadrado. Tá? O nosso N é 10, então o nosso GL é 9. Então, a gente vai precisar do T, aqui é 99%, a metade do que falta para 100 seria 0,005, GL9. Esse seria o meu T crítico. Tá? E aí o S é esse valor e o E0 é esse valor.
Então, vamos lá ver quanto é que dá. Aqui. 0,005 com 9 dá 3,25. Então, o T crítico seria aqui, ó, 3,25, tá? Aí é só colocar esse valor aqui, este valor aqui, esse aqui, e fazer as continhas, que vai dar 63, alguma coisa, que a gente arredonda para 64, tá? Em termos de exercício, estaria pronto. Mas agora observem o seguinte, ó, o que acontece? A gente partiu de uma amostra de tamanho 10 e fez um dimensionamento dizendo que seria 64, tá? Então, o que normalmente a gente faz? Como esse valor é muito maior que esse, a gente aumenta um pouco a amostra, tipo 20, e faz o dimensionamento de novo, tá? Mas teria que se partir da estaca zero. Eu teria que ter aqui mais 10 medições, certo? E aí calcularia um novo desvio padrão e faria até um novo T crítico, porque agora o GL seria 19, e faço todo o trabalho de novo, tá? E isso, neste caso, para a gente ter certeza que a gente vai usar a quantidade mínima de elementos, o que a gente faz? Essa amostra que a gente usa para calcular o desvio padrão tem que ser igual a esse valor que a gente encontra aqui no dimensionamento. Vou botar aqui, ó, x e x. Esses dois, isso se repete iterativamente até esses dois resultados darem exatamente iguais, tá? Só aí a gente vai ter certeza que é a quantidade mínima de elementos. Então, na prática, fazer o dimensionamento da amostra usando a distribuição de Student é bem mais trabalhoso, tá? E depois, com a proporção, é a mesma coisa, né? Porque a gente tem aqui o intervalo de confiança, esse aqui seria o erro amostral, e a gente faz o mesmo processo. E pega essa expressão aqui e isola o valor de N0 e coloca todos os outros símbolos para o outro lado da igualdade. Então, a gente chega nessa expressão aqui, ó, tá? E aqui, como a gente não tem P, a gente termina usando o P'. Ou, uma opção, seria considerar o P 0,5. Mas assim a amostra normalmente dá grande. Então, vamos ver como é que a gente faz esse aqui, ó. Devido à sua fragilidade, 3% das lâmpadas LED usadas em microcomputadores já vêm queimadas. Então, o P é 0,03. Em uma avaliação da qualidade, qual deve ser o tamanho da amostra para que a proporção amostral encontrada esteja a menos de 1,5% da proporção populacional? Então, o erro seria 0,015, o erro máximo tolerado. E o grau de confiança, 99. Né? Então, aqui, ó, o N0 é maior ou igual a Z crítico sobre o erro ao quadrado, que multiplica P, que multiplica 1 menos P. Então, isso daria o Z para o grau de confiança 0,99, a gente já viu que dá 2,57. O erro é 0,015,
isso é ao quadrado, o P dá 0,03 e o 1 menos P, 0,97. Então, vamos ver quanto é que dá isso. 2,57 divididos por 0,015. Aí pega isso aqui e eleva ao quadrado. E pega esse resultado, multiplica por 0,3 e por 0,97. Deu um valor enorme, eu acho que eu errei em alguma coisinha aqui. Eleva ao quadrado. Ah, aqui, ó. Tinha dado 8.000 e tanto, eu digo, não pode ser. Então, aqui, ó, deu, então, deixa eu ver aqui, 854,23, ou seja, 855, tá? Aí, depois, isso aqui seria na letra A. A letra B pede que a gente redimensione se a amostra vai representar um lote de 1.000 lâmpadas. Então, seria, né, o N0, 855, para representar um lote de 1.000. Então, o N é NN0 sobre N mais N0 menos 1. Então, seria 1.000 vezes 855 sobre 1.854. E dá, então, 461,16, e a gente arredonda para 462. E é isso aí. Dúvidas até aqui? Sem dúvidas? Então, aqui, ó, só para finalizar, né, essa construção de intervalos de confiança, a gente aprendeu a fazer intervalos de confiança para média e para proporção, tá? Na média, a gente pode usar a distribuição normal ou a distribuição de Student. E a utilização de uma ou de outra vai ser conforme o desvio padrão da população, seja conhecido ou não. Aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, da população. Aqui ficou mal, porque o da amostra sempre pode ser conhecido, né? É só calcular, tá? E na proporção eu vou trabalhar sempre com a distribuição normal, certo? Eu coloquei aqui, ó, uma complementação, que esses intervalos de confiança a gente pode fazer para diferença entre médias, e aí a gente vai trabalhar com distribuição normal ou Student, conforme o desvio padrão da população seja conhecido ou não, tá? E a gente pode também construir intervalos de confiança para variância
e para a razão entre variâncias, certo? E aí, nesses casos aqui da variância, a gente trabalha de uma forma totalmente diferente, né? Porque na variância a gente usa um outro modelo teórico chamado Q quadrado, e para a razão de variâncias é ainda um outro modelo teórico, que é a distribuição F de Snedeker-Fischer, tá? Mas isso aqui é só para vocês saberem que isso pode ser feito. O que a gente vai trabalhar mesmo até lá na lista de exercícios é só a construção de intervalos de confiança para média e para proporção, e também dimensionamento de amostras para quando a gente quiser fazer estimativas de média e de proporção. Tá? Eu deixei lá no AVA a tabela da distribuição de student e deixei também uma listinha de exercícios, tá? Deixei também as notas da avaliação da atividade 3 e já deixei também a atividade 4 para vocês fazerem até a meia-noite de terça-feira, tá? E só para lembrar que, sem ser na semana que vem, na outra, a gente tem a nossa prova, né? Do terceiro bimestre. Não esqueçam.